Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar agora a nossa aula, nossa primeira aula de revisão para a nossa avaliação. Vamos fazer um pouco diferente. Eu quero contar primeiro uma história de uma menina muito importante. Ela tem uma história de vida muito bonita, e bonita porque tem uma luta, a luta por uma causa que pode mudar a vida de muitas pessoas, de muitas meninas. Eu cheguei a citar ela como exemplo na nossa aula sobre gênero textual. Vamos conhecer então a vida de Malala. Vamos lá? Biografia de Malala Yousafzai. É uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender os direitos das meninas de ir à escola. Com 17 anos, ela foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Como foi a infância de Malala? Como era que ela vivia? Ela nasceu no Vale de Uati, no norte do Paquistão, no dia 12 de junho de 1997. Ao nascer, nenhum dos vizinhos foi dar parabéns aos seus pais. E por quê? Porque em regiões do Paquistão, só quando nasciam meninos era que as pessoas celebravam. As meninas são obrigadas a se casar cedo, ter filhos aos 14 anos. Só que Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou desse destino graças à sua família, que sempre apoiou a vontade de estudar da menina. Sua mãe vivia na cozinha e seu pai, um professor e dono de escola, viu em Malala uma aluna perfeita e, contrariando os hábitos locais, depois de colocar os dois filhos para dormir, estimulava a filha a gostar de física, literatura, história e política e a se indignar com as injustiças do mundo. Quando tinha 10 anos, Malala viu o Talibã fazer tomar o seu território. Sob o governo paralelo da milícia fundamentalista, as escolas foram obrigadas a fechar as portas. As que desobedeciam eram dinamitadas. Nessa época, Malala estudava na escola da qual seu pai era o dono. Como os demais, ele teve que fechar a escola. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 anos, para continuar indo à escola, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Nessa época, foi registrado em um documentário feito pelo New York Times, em que Malala afirmava que queria ser médica e, para isso, iria continuar estudando em qualquer outro lugar. E como foi a história dela, do atentado que ela sofreu? Em 2010, embora o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã da região do Paquistão, a milícia continuava rondando a área. Malala, que já era bem conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à educação, ela passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala, que estudava na província próxima, enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram quem é Malala. Ninguém respondeu, só que um dos terroristas a reconheceu e disparou 3 tiros em sua cabeça. O exílio na Inglaterra. Malala foi socorrida nesse momento com esse atentado, né? Ela foi socorrida e foi levada para um hospital onde permaneceu em estado grave por muito tempo. Quando apresentou alguma melhora, ela foi levada para outro hospital, mas só que na Inglaterra, para ser tratada já em um local especializado no atendimento aos feridos de guerra. Malala sobreviveu a esse atentado, recuperou-se e não recuou em suas convicções, tornou-se porta-voz de uma causa
que é o direito à educação. A sua família mudou-se para a Inglaterra. Discursou na ONU no dia 12 de julho de 2013, quando comemorou os 12 anos dela. Malala foi para Nova York, onde falou para uma plateia com representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. E no fim do discurso deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Ela disse: nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Que lindo! E os prêmios e os livros, né? Em outubro de 2013, sua história foi publicada numa autobiografia, Eu Sou Malala, escrita por Christiana Lambi, pela qual recebeu o equivalente a 7 milhões de reais. Malala anunciou a criação de um fundo que leva seu nome para promover a educação para as meninas do Paquistão. E no dia 10 de outubro de 2013, ela recebeu um prêmio dado pelo Parlamento Europeu. No dia 10 de outubro de 2014, com 17 anos, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a mais jovem ganhadora da premiação. A honraria foi dividida com o hindu Kailash, de 60 anos, que liderou as missões para resgatar 80 mil crianças que trabalhavam em condições de escravidão na Índia. No dia 29 de março de 2018, Malala voltou ao Paquistão depois de 6 anos, quando se encontrou com o primeiro-ministro paquistanês. Malala fez um breve discurso televisionado, quando se emocionou e disse que, se dependesse dela, jamais teria deixado seu país. E com relação aos estudos, graduação, em 2020, com 22 anos, 8 anos depois de sofrer o atentado, Malala concluiu a Faculdade de Filosofia Política e Econômica na Universidade de Oxford. Agora, depois de conhecer a história de Malala, nós vamos fazer a nossa revisão sobre gênero textual, biografia. Tudo bem? Conceitos, características, falando da história de Malala. A biografia é um tipo de texto, um gênero textual que narra a história da vida de alguém. A gente viu isso com a história de Malala, né? Falamos da história dela. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, que é vida, e grafia, que é escrita. Tudo bem? Falamos da vida de uma importante menina que luta pela educação para meninas paquistanesas. Não é isso? Que foi a história de Malala. Quais são as características do gênero biografia? A primeira, o gênero o tipo de texto é narrativo, porque conta a história da vida de alguém. Nesse caso do texto que eu falei para vocês é a história da vida de Malala. A segunda, o texto narrado, ele está em terceira pessoa. Quando o autor não participa, ele só observa e conta, narra a história. Ele é um narrador em terceira pessoa, um narrador observador. Tudo bem? A terceira característica, a ordem cronológica dos fatos. Os fatos, eles são contados de maneira organizada. Vocês perceberam que eu contei desde quando ela nasceu até o momento da infância, as dificuldades para estudar até a graduação e o momento mais importante lá do atentado? A quarta característica, conjunto de informações sobre a vida de alguém. Vocês viram que eu coloquei todas as informações importantes, né? Relato de fatos marcantes da vida de alguém. Algo que marcou quando li a história da Malala foi o momento que ela sofreu o atentado. E ela só sofreu esse atentado porque ela estava querendo estudar. Ela era menina e não tinha esse direito. Como várias meninas do país de origem dela, né? Não é tirado esse direito. E ela luta até hoje por isso. E por isso que ela sofreu esse atentado. Outra característica da biografia,
Uso de pronomes pessoais e possessivos. Ela, dela, certo? Uso de marcadores temporais. Na infância, quando ela era criança, na adolescência, naquela época, no dia do atentado, ok? Predomínio de verbos no pretérito. Lógico, no passado. A história se deu toda no passado. Então, eu preciso contar essa história toda no pretérito, usando verbos do pretérito. A última característica da biografia, verossimilhança dos fatos narrados. Tudo aquilo que foi contado é verdadeiro, é verossímil, é verdadeiro, porque aconteceu de fato. Tudo bem? Aqui nós terminamos a nossa revisão sobre gênero textual, biografia.